Ezequiel capítulo 47, por favor, abra sua Bíblia lá e eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante da caminhada cristã. Então ouça-me com os ouvidos do seu entendimento. Eu não quero apenas que você escute essa mensagem, eu quero que você pense sobre essa mensagem. E eu quero que você acompanhe comigo algumas passagens que eu vou deixar com você. Quero que você medite, porque a Bíblia, ela é tão fenomenal que ela fala conosco, ela entranha, ela penetra no nosso íntimo e é capaz de produzir a mudança necessária. Só Deus sabe quem é você, como você está e como você está andando. E eu quero refletir com você sobre um tema: 3 níveis da caminhada com Jesus. Talvez você tenha pensado que servir a Jesus é apenas ir à igreja, aceitar a Ele como Salvador e dizer para todo mundo que você agora é crente. Mas a caminhada com Jesus, ela é comparada a um relacionamento. Ele mesmo chama a sua igreja de noiva. E eu estou usando essa ilustração para dizer a você que quando você vai casar, você tem níveis de relacionamento até contrair o matrimônio. Você conhece uma pessoa, se encanta com esta pessoa e depois se casa com esta pessoa. E é sobre essa mesma proposta que falou o profeta Ezequiel no capítulo 47. Ele está tendo uma visão do altar e de águas que saem debaixo do altar. E no versículo de número 3 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Capítulo 47, versículo 3. E mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas, e as águas davam nos... Você pode me ajudar onde? Tornozelos. Depois mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que agora davam onde? Nos joelhos. E continuou medindo mais 1000, me fez passar pelas águas, e as águas davam nos lombos. Continuou medindo, e era agora um ribeiro que não se podia atravessar, porque eram águas profundas. Porque as águas eram profundas, águas que me davam para passar somente a nado, ribeiro que não se podia passar caminhando. Olhe para a visão que Ezequiel está tendo. É um livro que traz uma mensagem em forma de alegorias, e ele está vendo agora o trono de Deus, e debaixo do trono saindo águas, e ele percebe que tem alguém com vou usar uma linguagem mais nossa, uma trena de medir. E quando ele mede 1000 côvados, equivalente a 520 centímetros na visão de Ezequiel, ele agora começa a medir isso. E quando ele mede isso, agora ele vê que as águas estão dando nos tornozelos. E uma voz diz: caminhe. E as águas sobem, ou na verdade ele entra nas águas e elas estão dando nos joelhos. E a voz continua dizendo: venha, caminha, venha um pouquinho mais. As águas estão dando nos lombos, e nessa proposta de andar, as águas se tornaram profundas, não se dava mais para nadar. É olhando para essa visão que Deus ministrou ao meu coração sobre os níveis da caminhada cristã. A primeira coisa que você precisa entender é que quando você vai a Jesus, sua primeira iniciativa é encontrá-lo. Assim começa a nossa relação com Jesus. Eu o encontrei, eu o achei, ele agora é o meu Senhor. É isso que se passa na história de Marcos, no capítulo 10. Temos a história de um jovem príncipe conhecido como um jovem rico. Ele está à procura de Jesus e ele o encontra, ele vai até Jesus. E encontrar a Jesus é como nós nos apresentamos assim no primeiro passo. Nós vamos a Jesus cheio de expectativas, alcançar uma cura, alcançar uma resposta, alcançar um perdão, alcançar a vida eterna, alcançar alguma coisa, e nós o encontramos. O primeiro nível da caminhada se diz tão somente ao que você está esperando encontrar, não ao que você está disposto a oferecer. E essa é a primeira parte da sua fé. Você vem a Jesus porque estava aflito, Ele traz paz, e você tem essa expectativa, e Ele supre essa expectativa. É isso que se passa no livro de Mateus, no capítulo 27, quando ele é encontrado por Herodes. Ele está preso, Pilatos leva ele até Herodes, e quando Jesus está frente a frente com Herodes, eu vejo um sorriso dele dizendo: eu queria lhe ver.
muito ouvi falar de você, faça um milagre, faça algo. Essa é a fase do encontrar, e a fase do encontrar Jesus, ela tão somente se restringe ao que você espera receber dele, o que você espera alcançar da parte dele, e todos nós começamos assim. Isso são águas rasas, ir até Jesus esperando alcançar dele alguma coisa, ir até Jesus esperando receber dele alguma coisa, e o que é mais fascinante é saber que ele supre. Quando os gregos vieram buscar sabedoria, nele acharam muito mais que isso. Quando os famintos vinham buscar pão, ele alimentava multidões. Quando os oprimidos vinham buscar libertação, a todos ele libertava e curava. Eles vinham em busca de Jesus para receber dele alguma coisa, para ir ao encontro dele, para estar o encontrando. Herodes queria muito vê-lo, e agora que o encontrou, está sem saber o que fazer e diz: faça-me alguma coisa. Mas essa fase, esse nível da caminhada é muito frágil, é muito raso, porque quando você vai a Jesus apenas esperando o que ele pode fazer, um dia você pode ficar igual Pilatos, ficou frente a frente com Jesus e fez a pergunta mais inesperada. Ele diz no capítulo 27, o que faremos de Jesus? Porque ele olhou e não viu mais nada, não havia mais nenhuma expectativa. Como ter alguma expectativa? Como ter alguma coisa para alguém que está agora ferido, esbofeteado, está indo para a morte? E ele diz: o que farei de Jesus, o chamado Cristo? Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles encontraram Jesus, mas Jesus morreu, e quando Jesus morre, eles estão caminhando, indo para casa, e eles estão conversando entre si, dizendo: eu achava que ele fosse a esperança de Israel. Eles seguiram Jesus na expectativa dele ser o Salvador, o Messias, mas agora que Jesus está morto, eles estão voltando para casa, porque quem encontra Jesus facilmente pode encontrar outras coisas. Quem vai a Jesus pelas expectativas que tem o seu coração, uma hora ou outra pode ouvir dele um não, ou não alcançar o que se espera, e fazer o mesmo dos discípulos de Emaús, voltar para casa. Você conhece alguém que já encontrou Jesus e depois voltou para a sua vida de pecado? Foi até Jesus, achou fascinante, eu encontrei. E quando encontra e vê os seus feitos, faz o mesmo que fez Nicodemos, se encanta com Jesus. O segundo nível da caminhada com Jesus é quando você se encanta com ele, e Nicodemos está encantado. Em João 3, ele vai ao encontro de Jesus de noite, mas mesmo indo de noite, às escuras, para ninguém saber, ele chega diante de Jesus e diz assim: eu sei, nós sabemos que tu és o mestre. Ele está encantado, porque ninguém faz os milagres que você faz se Deus não for contigo. Ele está cheio de admiração, e assim nós ficamos depois de encontrar Jesus, dele suprir as nossas expectativas, curar as nossas doenças, resolver os nossos problemas. Nós ficamos maravilhados, extasiados. Ele é bom, olha como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, aleluia, 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 aleluia. Todavia, nessa fase do encanto, você pode ficar como jovens do caminho de Emaús. Eu pensava que ele podia resolver tudo, porque eu pedi a ele por uma cura e a cura não veio. Eu pedi a ele por uma porta de emprego e ela não abriu. Eu pedi por uma solução no casamento e não se resolveu. Eu pedi por uma situação que só eu sabia e ele não fez. Porque em Deus está tanto sim quanto não. Sua resposta pode ser o que você espera, como pode ser o que você não espera. E aí nessa hora, como você fica? O encanto de quem o encontrou pode perder-se quando você está nessa fase só do encantamento. Ele é bom porque ele abriu essa porta, ele curou, ele fez isso. E quando ele não fizer? E quando as coisas na sua vida não estiverem dando certo, o que você vai fazer? Esse final de semana, uma enfermeira da cidade de Parnaíba, que cuidava do setor de Covid,
falou com o coração muito aflito das quantidades de irmãos que foram infectados pelo vírus e morreram. E ela dizia: os irmãos que morreram, não morreram pelo vírus, morreram pelo medo que tinham do vírus. E ela diz que um desses irmãos surtou, e as pessoas ficaram aflitas. Ele tirou a máscara e ela chegou para perto para falar com o irmão, ela crente que também era, e ela começou a dizer: meu irmão, reaja, luta pela tua vida, creia em Jesus, o Deus que você serve, Ele é bom, Ele é esperança. E aquele irmão simplesmente disse: eu não acredito mais. Instantes depois, eu não sei dizer quanto tempo, mas pouco tempo depois, essa pessoa morreu, tendo perdido a esperança, porque está sofrendo de uma enfermidade que não queria sofrer, e agora que as expectativas não foram supridas, ele abandonou. Nós estamos acompanhando, assustado, o que está acontecendo na região do Talibã, aquela região toda, muitos cristãos sendo perseguidos e mortos. Se descobrir que tem uma Bíblia num aplicativo no seu celular, serão mortos, e muitos daqueles cristãos estão sendo retirados de lá. Mas aqueles cristãos estão sendo retirados de lá, mas os que ficam, porque não conseguiram sair, estão capazes de dar a sua própria vida, porque esses são os vídeos que circulam por aí, cristãos que morrem sem negar a sua fé, só porque encontraram a Bíblia no seu celular. Se isso acontecesse no Brasil, não seria problema, porque se acha tudo no celular, menos uma Bíblia. Se você tivesse que colocar a sua cabeça a prêmio, se a espada tivesse no seu pescoço e as pessoas disserem: negue Jesus, você que só estava no nível das expectativas, no nível do encantamento, estava dizendo agora: eu acreditei nele, mas agora não dá mais para caminhar com ele. Os mesmos que foram encontrar-se com Jesus, os mesmos que foram cheios de expectativa, os judeus, os discípulos que estavam ali admirados, são os mesmos que, quando verem a sua vida tendo um revés, são os mesmos que o negam. É Pedro que está dizendo: não, eu não o conheço, porque está com medo de morrer. São os seus discípulos que o abandonam. Por quê? Porque quando as suas expectativas não são mais supridas, você acaba deixando Jesus, porque esse nível é muito fraco. Mas eu não posso encerrar essa mensagem sem dizer a você que o terceiro nível da caminhada com Jesus é quando você se envolve com Ele. Encontrar a Ele é fraco como águas nos tornozelos. Se encantar com Ele é fraco como águas nos joelhos. Serve durante um tempo, mas uma hora não te servirá mais. Mas quando você se envolve com Ele, quando você conhece Ele e se compromete com Ele, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada consegue te separar dEle, porque você está tão envolvido com Ele. É isso que se passa na história de João. Onde está João? Deitado no peito de Jesus. E quando todo mundo fugiu, João é o único que não foge, porque João, muito mais do que sentar na mesa, sentava botando a cabeça no colo dele. Isso fala de intimidade, isso fala de relacionamento. E João está lá. Se prenderam ele, João está na porta do pátio. Se levaram para ver a cruz, João está pertinho. Se ele está no alto da cruz, João está no pé da cruz. É o que acontece com Madalena, a mulher que outrora foi liberta de demônios. Ela está ali e não importa o nível de perigo, ela não sai de perto dele. E quando ele está morto, ela continua procurando por ele, porque ela está tão envolvida com ele, que ela está na beira do túmulo. O anjo apareceu e disse: ele não está aqui. Ela não se satisfaz. Me parece Moisés dizendo: tua presença é o que eu quero. Eu não quero mensagens, eu só saio daqui se o Senhor for comigo. E Madalena fica tanto ali que Jesus não consegue subir ao céu sem antes parar e falar com ela, dizendo: Maria, eu estou aqui. Sabe por que ele se importa com Maria? Porque ele era envolvido com ela e Maria era envolvida com ele. Intimidade.
E o que me preocupa é que nós estamos muito longe desse nível da caminhada. Nós encontramos Jesus e somos felizes, nos encantamos com Jesus e somos felizes, mas isso é muito pouco para quem quer morar com Ele. Porque na ilustração de um casamento, quando eu encontro a Carminha e me encanto com a Carminha, eu só posso tê-la como minha mulher quando eu me envolvo, me comprometo com ela, e agora ela vem morar na minha casa, está junto de mim, estamos aliançados. Ninguém vai morar com Ele lá se não tiver envolvimento com Ele aqui. E envolvimento com Jesus é uma atitude constante e contínua. Haverá uma hora na sua vida que você precisa decidir. Sabe o que diz João capítulo 19? Que havia um discípulo que seguia Jesus escondido. Eu estou falando de um sacerdote, de um político, de alguém que era importante no sinédrio. José de Arimateia é seu nome. E ele servia Jesus às escondidas. Mas quando ele viu Jesus morrer, ele sai do escuro, ele sai do oculto, e ele se apresenta para Pilatos e diz: me dê o corpo dele, eu preciso dar uma morte, um velório digno para ele. E coloca Jesus dentro do seu sepulcro, do seu túmulo. Sabe por que José está sendo citado nessa mensagem? Porque quando José descobre o que Jesus fez, ele sai do escuro, porque ele não consegue mais ficar quieto diante de tamanho amor que foi demonstrado. Quem se envolve com Jesus olha para ele e diz assim: você me amou tanto que tudo que eu fizer para o Senhor ainda é pouco. O Senhor deu a vida por mim, então eu quero viver vivendo para ti. Olha o que diz Paulo: não mais vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. É esse mesmo Paulo que, escrevendo a Gálatas, ele diz: já estou crucificado. Nós só queremos as ressurreições, como Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei. Nós queremos as bênçãos que vêm da ressurreição, mas não queremos as dores que vêm da crucificação. E ninguém vai morar com Jesus se não for envolvido com Ele. Sabe por que muitos crentes vão ficar de fora? Porque só entra dentro da casa quem tem intimidade com o dono da casa. Você quer que more na sua casa um estranho? Nica, você que aceita um estranho morando na sua casa? Você aceita? Wellington, você aceita? Um estranho que você não sabe quem é, que falou com você um dia. Ninguém quer estranho. Jesus não quer estranhos, Jesus quer amigos. Jesus quer pessoas que andem com Ele, que saiam do raso, da superficialidade. É por isso que em Ezequiel 47 a voz ecoa dizendo: ande, caminhe. Andar com Jesus é uma caminhada de passo após passo. Eu encontrei, eu me encantei, e agora eu me envolvo com Ele. Eu te pergunto: até onde você está envolvido com Jesus? Até onde você é envolvido com Ele? Até que nível você pode dizer: eu ando com Ele? Porque o nível da caminhada com Jesus consiste no andar após suas palavras. O anjo, a visão do profeta é: ele vê um homem com uma vara de medir, dizendo: caminhe mais 1000. Andar sobre esta palavra fez com que o homem mergulhasse em águas profundas. Você não tem intimidade com Jesus se você não viver essa. Você tem uma Bíblia? Levante ela. Diga: se eu quiser andar com Deus, eu preciso andar segundo essa palavra. É andar baseado no que esta palavra diz. É estar ali, estar perto dEle, envolvido com Ele. Às vezes andando ou se arrastando, às vezes sorrindo ou chorando, às vezes pulando de alegria, às vezes rolando de tristeza, às vezes vendo tudo dando certo, às vezes vendo tudo dando errado, às vezes sendo aplaudido, às vezes sendo criticado, às vezes tendo uma resposta positiva, às vezes tendo um silêncio ensurdecedor. Andar com Jesus implica em passar por fases assim. E como diz a Bíblia: para onde eu irei
viverei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na bonança, com doença ou com saúde, com emprego ou sem emprego. Foi isso que eu disse para Carminha quando fui casar. É isso que você tem que dizer para Jesus: estou contigo toda a minha vida. Você está envolvido com Jesus. Você pode ser envolvido com a igreja e não ser envolvido com Jesus. Você pode admirar Jesus e não andar com Jesus. Você pode encontrar Jesus e não conhecer Jesus. Mas dificilmente alguém conhece Jesus, alguém se envolve com Jesus e não se encanta com Ele. 1 Coríntios 5,14 diz: o teu amor me constrange. É como se Paulo estivesse dizendo: que o Senhor fez por mim é tão grande que eu não consigo fazer outra coisa a não ser viver para Ti. Eu te pergunto, você está vivendo para quem? Para quem você está vivendo? Para quem você tem dedicado sua vida? Para que você está a viver? Em que você tem gastado seu tempo, sua vida? Que cristianismo você está vivendo? O cristianismo do que o encontra, do que se encanta ou do que se envolve? Se você está nas fases 1 e 2, está na hora de subir de nível, meu filho. Está na hora de buscar águas mais profundas. Eu ouvi uma frase do meu filho que meu coração vibrou. Ele disse: pai, eu chamava Deus de avô, porque Ele era o pai do meu pai, mas agora eu estou conhecendo Ele como meu pai. Eu me lembrei de Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você não pode servir a Deus baseado nas experiências da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu pastor. A vida com Deus é individual, é particular. Você precisa ter experiência com Deus. Dá para dar uma sacudida em quem está perto de você? Dá sacudida a ele, diga: aonde, em que nível você está, meu irmão? Em que nível? Pastor, eu só o encontrei. Anda um pouquinho mais. Pastor, eu estou encantado com Jesus. Anda um pouquinho mais. Se envolva com Ele. Se envolva com Jesus. Fique de pé, por favor. Se envolva. Se agarre. Esteja do lado dEle. Esteja tão junto dEle, ao ponto de que as pessoas olhem e digam: Ele é de Jesus, Ele parece com Ele. De tanto andar com uma pessoa, você ganha os trejeitos dEle. Ande com Jesus, de tal modo que as pessoas vejam Ele em você. Bote sua Bíblia na cadeira. Eu quero te convidar para orar agora. Por favor, anda um pouquinho mais. Sobe de nível. Sai do raso. Deus está nos chamando para águas profundas. Quando Deus me deu essa palavra, sabe o que Ele disse? Conte para minha igreja que eu estou cansado de raso, de fé superficial. Eu quero coisas profundas.